Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 8/6/2021. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que foi colocado no Estadão hoje pela madrugada às 3 horas de manhã. Eu não sei quem escreveu, mas é um belo de um texto e tem base em cima do que eu venho já discutindo aqui no canal a respeito do governo Bolsonaro, né? Lembrando a todos vocês que eu não fico em cima do muro. Eu desde o princípio eu disse que apoiei o governo Bolsonaro, votei no Bolsonaro, e de uns tempos para cá, logo no começo do governo Bolsonaro, me arrependi profundamente, como milhões de brasileiros se arrependeram de ter votado nesse monstro criado pelo Exército Brasileiro, né? E eu faço uma pergunta em cima disso. Qual é o monstro que existe nas Forças Armadas brasileiras para praticar essa conspiração que o Bolsonaro está fazendo com o povo brasileiro? Por que que o Exército, por que que as Forças Armadas está tomando essa decisão? O que existe por trás disso? Quais são os interesses das Forças Armadas em não tomar uma posição firme em relação à conspiração que o Bolsonaro e todo o pessoal que o cerca, né, todo o bolsonarismo cerca, e não tomar uma posição consciente e firme em relação principalmente ao Jair Bolsonaro? Eu não sei, mas eu acredito que exista vários interesses, vários monstros que infelizmente diante dessa situação, porque o povo não está reagindo, e quem está reagindo, quem está indo para as ruas é o pessoal de vermelho. Tudo que o Bolsonaro quer nas ruas, né, para confrontá-lo, é justamente um pessoal vestido de vermelho. E isso vai dar muito mais munição para o Bolsonaro, né, se engrandecer. Isso é uma vitamina para que esse monstro cresça nesse cenário político. E eu pergunto, né, faço mais uma pergunta: cadê as pessoas de bem? Cadê as pessoas de bom senso? É claro que quando nós, as pessoas de bom senso, formos para as ruas, nós não podemos aceitar essas pessoas de vermelho, porque, como eu disse, será munição, será vitamina para esse monstro crescer ainda mais em cima das pessoas de bem e continuar derrubando a democracia, o sistema democrático. Porque é exatamente isso que o governo Bolsonaro está fazendo, derrubando a democracia e construindo o seu próprio regime ditador, espelhado na Venezuela de Hugo Chávez. Isso eu já venho dizendo há vários meses lá atrás, né, das conspirações que foram criadas no governo de Hugo Chávez, muitas conspirações, e o bolsonarismo ele está se espelhando no que aconteceu lá. E quem enxergou isso? Bom, ainda bem que alguém pensa da mesma forma que eu, porque o Bolsonaro está fazendo um Ctrl+V, Ctrl+C do governo chavista. É isso que o Bolsonaro está fazendo. E isso faz com todo o apoio da Rússia, com todo o apoio de Putin. Olha só que coincidência. O mesmo apoio que a Venezuela recebeu e hoje, atualmente, está praticamente numa ditadura. Não é verdade? Então, o governo Bolsonaro é apoiado pelo mesmo governo que apoiou o ditador Nicolás Maduro, que apoiou as conspirações que o governo chavista fez na Venezuela, e o Bolsonaro, no tal Ctrl+V, Ctrl+C, com apoio da Rússia, está fazendo a mesma coisa, certo? Infelizmente, só não enxerga realmente quem não quer. Eu vou ler esse texto aqui para vocês, porque ele é exatamente a verdade do que está acontecendo, né, do que vem acontecendo no governo Bolsonaro. Chavismo caboclo, como eu venho dizendo nos vídeos anteriores, que o modelo político, né, o modelo que foi adotado pelo Hugo Chávez e pelo Nicolás Maduro, repito, apoiado pelo governo russo, pelo governo comunista soviético, não deixou, trocou o nome pela Rússia, né? Trocou o nome de União Soviética pela Rússia, mas a ideologia continua a mesma.
Eles continuam a atacar os países democráticos. A Venezuela é um exemplo atual disso. O Brasil está sendo um exemplo atual disso porque está apoiando essa conspiração praticada pelo governo Bolsonaro. E só não enxergam realmente aqueles que são fanáticos e não querem admitir. O orgulho está falando mais alto na voz, né, na consciência dessas pessoas do que a própria humildade. Eu estou vendo muita dificuldade de muita gente que votou no Jair Bolsonaro em abaixar a cabeça e reconhecer que esse cara está conspirando contra a nação brasileira. Está conspirando contra a democracia. E as pessoas mais conscientes já perceberam isso desde o começo do seu governo. Então vamos ver esse texto aqui, que é exatamente o que acontece. Exatamente um Ctrl-V, um Ctrl-C do que aconteceu na Venezuela, o Bolsonaro está fazendo aqui no Brasil. A escalada da crise protagonizada por Jair Bolsonaro com os militares sugere que o país corre o sério risco de assemelhar-se à Venezuela chavista. Como eu disse, esse texto aqui não tem um nome, não sei quem escreveu, mas foi muito bem escrito. Tá? Está no Estado de São Paulo, foi publicado no dia 8 de junho de 2021. A escalada da crise protagonizada pelo presidente Jair Bolsonaro com os militares sugere que o país corre o sério risco de sofrer forte degradação democrática, a ponto de se assemelhar-se à Venezuela chavista. Isso eu já venho dizendo há vários meses lá atrás. Certo? A mesma coisa que aconteceu no governo de Hugo Chávez está acontecendo exatamente com o atual governo Bolsonaro aqui no Brasil. E o mais claro disso tudo é que quem apoiou a Venezuela a cometer a ditadura naquele país, está apoiando exatamente o governo Bolsonaro. Isso é bem claro. Não adianta querer esconder esse tipo de situação que está ocorrendo. Ela está ocorrendo, a Rússia está apoiando sim o governo Bolsonaro. Os militares daqui estão enfrentando o que os da Venezuela, abre o aspas, tá? Os militares daqui estão enfrentando o que os da Venezuela enfrentaram no início do período chavista. Fecha o aspas, comparou Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa no governo Michel Temer. Em entrevista ao Estado, Jungmann disse que, abre o aspas, Bolsonaro persegue o modelo de Chaves, fecha aspas. Olha só, a mesma coisa que eu venho dizendo há meses atrás. Todas as teorias conspiratórias que foram praticadas pelo governo chavista está ocorrendo neste exato momento através do governo Bolsonaro. Só não enxerga realmente quem não quer, só não enxerga realmente as pessoas que não estudaram, não ficaram em cima do que aconteceu na Venezuela, mas preferem defender uma narrativa, essas narrativas falsas que são defendidas pelos bolsonaristas. Tudo é comunista, tudo é comunista. Né? Se você é contra o Bolsonaro, se você mostra as verdades que esse governo está fazendo contra a democracia, você é comunista, você é terrorista, sendo que é o oposto que esse governo está fazendo. Isso é, quer transformar as Forças Armadas em um braço do bolsonarismo. Abre o aspas. Os militares aqui como lá, guardadas as devidas proporções, evitam o confronto direto com o comandante para não ferir a Constituição. Mas o dilema é que assim correm o risco de ver a Constituição destruída junto com a hierarquia e a disciplina, alertou Jungmann. Olha só, para uma pessoa de bom senso que está vendo os dois lados, eu sei que a maioria dos bolsonaristas não olham a imprensa, só olham as redes sociais, né, porque se permitem se orientar só através de mentiras, só através de canais que propagam só o lado do Bolsonaro, né, só o lado mentiroso que é propagado pelo Bolsonaro, tal como ocorreu no governo chavista e no governo de Nicolás Maduro. As pessoas deveriam procurar os dois lados.
Uma pessoa de bom senso, ela faz exatamente isso. E aí, no final das contas, ela faz um resumo, né, e vê quem está realmente trabalhando com a verdade. Mas as pessoas preferem seguir a rotulação que foi criada lá no passado, né? Rotular a imprensa de comunista, rotular a imprensa, toda a imprensa, de ser esquerdistas, quando na verdade o que acontece é que esse governo Bolsonaro e os bolsonaristas estão praticando o Ctrl-V, o Ctrl-C do que aconteceu na Venezuela. Só que infelizmente milhões de pessoas ainda insistem em acreditar na narrativa do comunismo, de que tudo é comunismo. E as coisas não são assim, como é propagada pelos bolsonaristas. Nessa mesma linha, foi o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também ao Estado. Maia descreveu como Bolsonaro está seguindo rigorosamente o manual chavista. Tenta envenenar o processo eleitoral ao questionar as urnas eletrônicas. Isso é verdade, pessoal, né? O Bolsonaro está tentando fazer o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. Dizer, né, o que aconteceu lá, que vai acontecer aqui. Que houve fraude, que é preciso mudar o sistema eletrônico para o sistema manual. Só que é o seguinte, pessoal, no manual é muito mais fácil de fazer qualquer tipo de trâmite, qualquer tipo de roubo, do que no eletrônico. Por isso que o Bolsonaro quer as urnas de papel, tal como acontece na Venezuela, porque é muito mais fácil de permanecer no poder. Ela é muito mais fácil de roubar as informações, de favorecer um candidato e prejudicar o outro. Na urna eletrônica não, ela é muito mais fácil de ser auditada, ela é muito mais fácil de verificar o que aconteceu, o que houve de errado. Aonde é que está a prova, né, que o Bolsonaro viveu pronunciando aí de que havia fraude nas urnas antes de se eleger presidente? Aonde estão as provas? Até o momento não apresentou. E vai chegar o final do ano que vem, 2022, sem apresentar essas provas. E se apresentar alguma coisa, será pautada em mentira, coisa que eu não duvido que ele faça. Muito próximo das eleições, talvez ele crie algum mecanismo falso, como faziam os nazistas, como fizeram os nazistas, como fazem os agentes soviéticos, né? Criam falsos arquivos, criam falsos documentos. E aí, para provar que isso foi mentira, a merda já foi feita. Hostiliza a imprensa livre, certo? Hostiliza a imprensa livre, sempre rotulando de comunista. Isso já foi de propósito criado lá no passado, para que as pessoas comprassem suas cabeças, né, e deixassem de ver o noticiário da imprensa, que trabalha muito bem, passando as verdadeiras informações para as pessoas. E as pessoas, infelizmente, milhões de pessoas bolsonaristas compraram essa ideia de que toda a imprensa é comunista, toda a imprensa é esquerdista. E isso não é verdade, né? Então, se você compra essa ideia que o Bolsonaro vendeu, essa narrativa, essa falsa narrativa de que a imprensa é comunista, infelizmente você caiu em mais uma mentira do Bolsonaro, em mais uma invenção mentirosa do Bolsonaro. Intervém na estatal de petróleo, submetendo-as a interesses políticos, busca transformar as polícias militares estaduais em milícias bolsonaristas. Isso não é mentira, isso está acontecendo. Neutraliza o Congresso por meio de distribuição desavergonhada de verbas. Isso também não é mentira. Abaixo dos radares republicanos e ataca sistematicamente o Supremo Tribunal Federal. Isso é mentira? Também não é mentira. Além de inocular os órgãos de fiscalização e controle com a toxina bolsonarista. E eu fico me perguntando, né, quem está por trás do Bolsonaro? Quem alimenta essas coisas no Bolsonaro? Será que é o Olavo de Carvalho? Eu me lembro muito bem quando assistia a um vídeo do Olavo de Carvalho, que até hoje não sabe se a Terra é plana ou esférica, né? É incrível isso. E o Bolsonaro queria colocar esse cara, esse sujeito, no Ministério da Educação. O cara que não sabe se a Terra é plana.
que ele não havia estudado a teoria da Terra plana, como se ele não soubesse se a Terra é plana ou esférica. Sujeito que vive na era medieval de propósito. Basta ler o Diário Oficial para perceber que Bolsonaro dá um golpe por dia. Isso é verdade. Já advertimos várias vezes nesse espaço sobre a marcha bolsonarista rumo a uma versão cabocla do chavismo. Ver especialmente os editoriais aqui, né? Cita, dá o caminho para as pessoas verem as edições. Os sinais dessa degeneração são tão evidentes que não podem ser mais ignorados, especialmente agora quando Bolsonaro dá um passo concreto na tentativa de transformar as Forças Armadas em sua guarda pretoriana. Nesse sentido que o Bolsonaro está trabalhando. O monstro que foi criado pelo Exército Brasileiro está trabalhando exatamente ao estilo Ctrl+V, Ctrl+C do modelo venezuelano. É isso que o governo Bolsonaro está fazendo. E ainda se utilizando e enganando as pessoas com a falsa narrativa de que tudo é comunista. Certo? Isso lembra muito o que aconteceu na Alemanha nazista. Porque foi construída essa narrativa de que tudo era comunista lá. Certo? E essa falsa narrativa enganou muitos alemães e isso proporcionou o crescimento do governo, da política nazista. E aí a história, basta você ler o que aconteceu na história e você vai saber toda a verdade. O Holocausto, perseguição aos judeus, perseguição aos maçons. Né? A outra coisa interessante também que eu ia falar em relação ao vídeo, a um dos vídeos do Olavo de Carvalho que eu estava assistindo, foi justamente sobre isso. A preocupação do Olavo de Carvalho em não colocar um maçom para os seus seguidores, para as pessoas que o seguiam antes da eleição, antes do Bolsonaro se tornar presidente, a preocupação do Olavo de Carvalho em colocar um candidato que não fosse da maçonaria. Eu lembro que o Olavo de Carvalho estava dizendo aos seus seguidores, em um dos vídeos, e disse o seguinte: não, porque lhe foi perguntado se o Bolsonaro era maçom, né? E o Olavo de Carvalho respondeu aos seus seguidores: não, eu acho que o Bolsonaro não é maçom não, ele não tem pinta de ser maçom, da maçonaria. Eu acho que ele não é maçom. Isso são frases do Olavo de Carvalho em um dos seus vídeos, certo? Publicado aqui no YouTube antes das eleições presidenciais de 2018. Agora, se a gente olhar por esse lado e olhar os vídeos de teorias da conspiração que existem aí no YouTube em relação ao Hugo Chávez, vocês vão ver o tamanho dessa teoria da conspiração, né, quando se trata de maçons, e a gente vai cair naquela história que antecedeu o nazismo, as teorias conspiratórias que foram desenvolvidas, né, e que ajudaram, juntamente com essa falsa narrativa de que tudo estava sendo tomado pelo comunismo na Alemanha, antes dos nazistas tomarem conta do negócio, né, e perseguir os judeus e perseguir justamente os maçons. Olha só que coincidência, não é verdade? E aí tem a mesma coincidência. Isso é o que, pessoal? Isso é antissemitismo. Como eu venho dizendo nos vídeos anteriores, o antissemitismo mascarado. Um neonazismo mascarado. E ainda com a falsa narrativa de que tudo é comunista. Ou seja, um negócio muito bem bagunçado. Um negócio muito bem construído para confundir as cabeças. Os sinais dessa degeneração são tão evidentes que não podem ser mais ignorados, especialmente agora quando Bolsonaro dá um passo concreto na tentativa de transformar as Forças Armadas em sua guarda pretoriana, o monstro, né, do Exército, e os seus monstrinhos que existem no Exército Brasileiro. Muito preocupado realmente com essa situação. As pessoas de bom senso têm que acordar para a realidade, porque isso daqui não é um timinho de futebol, né, onde você disputa uma partida com toda a sua força. Não, isso daqui se trata da nossa democracia. Aqui a verdade e a mentira, só existe esses dois lados.
A verdade é mentira. Certo? Vamos parar com esse negócio de vermelho, de azul e de esquerdo. A gente tem que viver assim, ou é verdade ou é mentira. Só existem esses dois lados. Não existe meio termo. Não existe aqui o lado morno. Ou é verdade ou é mentira. A crise está contratada. Ao levantar dúvidas sobre o processo eleitoral, ao mesmo tempo que amálgama, muito bem colocada essa palavra aqui, os militares a seu governo, Bolsonaro semeia confusão ao tentar intimidar quem porventura não aceite viver sobre seu tacão. Será que é preciso citar alguns exemplos? Mandetta, Taishi. Há um ano, a TV Cultura, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, outro que é atacado sistematicamente pelos bolsonaristas, sendo acusado de ser comunista. Isso não é verdade. Descreveu com precisão o cerne do problema. Abre aspas. As Forças Armadas não podem se identificar com o governo porque numa democracia existe alternância de poder. Se as Forças Armadas são governo e o governo é derrotado nas urnas, as Forças Armadas são derrotadas e acabou. Evidentemente isso não pode acontecer. Exatamente. Barroso aqui ele não está mentindo. Ele está atuando conforme a democracia exige. Na mesma ocasião, o ministro Barroso também já alertava para o que chamou de chavização. Olha só, outro com a luz na consciência, vendo a mesma situação que aconteceu na Venezuela de Hugo Chávez e posteriormente do Nicolás Maduro, o atual governo, o atual presidente conspirador Jair Bolsonaro está praticando Ctrl-V, Ctrl-C do governo e ainda muito bem claro, muito clean, com o apoio do governo russo, com o apoio do governo comunista soviético russo. É a multiplicação de militares em cargos no governo. Isso é o que aconteceu na Venezuela. Quem acompanhou o que aconteceu na Venezuela e está vendo, como disse, isso é muito clean, é a mesma coisa. O tal do Ctrl-V, Ctrl-C. Não é prudente ignorar tantos alertas e tantos sinais. Quando Bolsonaro se refere ao exército como o meu exército, olha o monstro aí, não é mera figura de linguagem. Ao dobrar o número de militares no governo em relação à administração de Temer, Bolsonaro deixou claro que pretendia enredar as Forças Armadas em seus devaneios golpistas, considerando-se que cresceu em cerca de 30% a presença de militares da ativa no Congresso. Essa relação fica ainda mais forte. E o caso da submissão humilhante de um general, Eduardo Pazuello, aos interesses de Bolsonaro, sob a vista grossa do comando do Exército, isso é vergonhoso, pessoal. Muito vergonhoso todo esse cenário que aconteceu aí, que está acontecendo com o Eduardo Pazuello, a falta de punição do comando das Forças Armadas, para com o Eduardo Pazuello. Isso com certeza vai gerar um clima de indisciplina dentro da instituição. E já colocou a instituição como, no meu campo de visão, em descrédito. As Forças Armadas, diante dessa situação que envolveu o Eduardo Pazuello, já caiu em descrédito timidamente. O Congresso começa a reagir, já é tarde. Isso já é tarde. Timidamente o Congresso começa a reagir à militarização do governo promovida pelo bolsonarismo ao articular uma proposta de emenda constitucional que proíbe a atuação de militares da ativa em cargos de natureza civil no executivo. É uma medida necessária, pois aos militares da ativa é vedada a atividade política, que é essencialmente o que se faz no governo. Mas talvez seja tardia. A esta altura, a identificação forçada por Bolsonaro entre ele e os militares já não depende mais de quem usa o crachá do governo. Olha só, pessoal, eu acredito, no meu campo de visão, que a situação Bolsonaro, que esse monstro criado aí paralelamente
ao Exército Brasileiro, e eu fico imaginando também os outros monstros que estão aguardando o momento exato dentro das Forças Armadas, eu não vejo outra alternativa a não ser as pessoas de bom senso saírem nas ruas, não permitindo que as pessoas que usem vermelho, com bandeiras vermelhas, né, façam parte desses movimentos de protestos, porque, como eu disse no começo do vídeo, é exatamente essa vitamina que vai alimentar o monstro Bolsonaro, né, e suas ideologias conspiratórias. Então, se isso acontecer, coisa que eu acho que não vai acontecer, porque as pessoas de bom senso não querem se colocarem junto, né, com essa narrativa que foi criada, muito bem criada, meticulosamente criada lá no passado, com a rotulação de que tudo é comunista. Então, se as pessoas de bom senso saírem nas ruas para protestar contra o Bolsonaro, pedir o impeachment, com certeza ia até gente paga, né, para usar camisas vermelhas, bandeiras do PC, bandeiras do comunismo, né, o símbolo do comunismo. Enfim, pessoas serão pagas para para se juntar ao movimento das pessoas de bom senso que querem sim que Bolsonaro saia do governo. Mas eu não acredito que essa situação ocorra até o fim de 2022. E se isso acontecer até o fim do ano que vem, a situação, como diz o texto aqui, Bolsonaro dá um golpe por dia. Isso não é mentira. O monstro Bolsonaro faz exatamente isso. E eu acredito que existam outros monstros aí dentro das Forças Armadas, né, como eu disse para vocês, esperando só o momento exato para agirem junto com o Bolsonaro. E se, por algum motivo, o Bolsonaro não venha a praticar essa linha de conspiração do Ctrl-V, Ctrl-C do modelo venezuelano com o apoio da Rússia, outra pessoa que já esteja nesse esquema, que atua de forma paralela, né, ao governo, venha fazer parte deste esquema para dar continuidade. Porque lembrando do que aconteceu no nazismo, né, a ideologia ela já circulava. O que os nazistas aguardavam e o que eles queriam era um tipo Messias. E o Messias deles foi Adolf Hitler. Né? É o cara que sabia manipular as mentes, era um cara que sabia controlar as pessoas. E olha só o que ele fez. Então, se esse golpe não der certo com o Bolsonaro, né, um sujeito bastante carismático, bastante simpático, mas que é altamente conspirador, que é altamente mentiroso, intimida as pessoas que não estão de acordo com as suas maluquices e com as suas ideias, com certeza, se o Bolsonaro não for esse Messias, outro Messias vai entrar no lugar dele para dar sequência a essa ideologia, para dar sequência ao que já está em curso no Brasil, certo? E isso só será parado, certo? Essa situação só vai parar se as pessoas de bem tomarem consciência realmente do que está acontecendo, né? E for para as ruas e não permitir que os de vermelho se aglomerem, né? Se juntem para que não dê vitamina para o monstro Bolsonaro fortalecer a sua narrativa de que é um movimento comunista. Entenderam o que pode acontecer? Imaginem 5 milhões de pessoas na Paulista, né? Pessoas de bom senso, usando a camisa da seleção brasileira, o verde e amarelo, bandeira do Brasil, e lá no meio existe uma meia dúzia usando camisas vermelhas, camisetas do PT, camisetas do comunismo, usando símbolos comunistas. Então é muito óbvio que o Bolsonaro vai se nutrir dessa narrativa e vai usar o pretexto de que tudo que estava ali, de que aqueles 5 milhões que estavam na Paulista é um movimento comunista. Mais uma mentira, né? Sendo que a maioria, digamos, isso é uma imaginação, né? Digamos que esses 5 milhões sejam realmente pessoas de bom senso, que está
lutando ali pela democracia, lutando pela liberdade das pessoas. Essa liberdade que o Bolsonaro diz que quer aí é tudo uma farsa, tá, pessoal? É tudo uma mentira. Não acredita em nada que o Bolsonaro fala em relação a essas coisas. Bolsonaro quer liberdade nenhuma. Bolsonaro está fazendo um Ctrl-V, Ctrl-C da Venezuela. E isso eu já venho dizendo há vários meses atrás. Estou compartilhando um texto que foi publicado hoje pela madrugada que diz exatamente o que eu venho dizendo há vários meses atrás. Que o bolsonarismo está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C do governo da Venezuela. E o que é mais clean é com o apoio do governo russo, com o apoio do comunismo, do antigo comunismo soviético, que não saiu do coração do Putin. Como diz o texto aqui, o país corre o sério risco de se assemelhar-se à Venezuela chavista, liderada pelo atual ditador Nicolás Maduro. É quando você mostra a verdade para as pessoas, para os bolsonaristas, você é comunista, você é mentiroso, você é terrorista. Olha só o nível, olha só a imbecilidade, a boçalidade que as pessoas compraram para elas. Eu não consigo acreditar, não consigo, uma coisa assim inacreditável que as pessoas adotaram para suas vidas. Bom, pessoal, eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.